Em uma cidade assombrada por mistérios e tragédias, um nome ressoa como um eco aterrorizante. Um nome que se tornou sinônimo de terror e caos. Prepare-se para uma história que vai desafiar todas as suas expectativas, uma história que vai explorar os cantos mais sombrios da mente humana. Mergulhe em um mundo de assassinatos brutais, conspirações familiares e uma batalha legal que parece desafiar a própria lógica. Hoje, abrimos as portas para a saga de Nico Jenkins, um dos assassinos mais notórios da história moderna. Você não vai querer perder um minuto desta narrativa arrepiante. Aperte seu cinto, pois a jornada está apenas começando. Você está no Detetive da Sentença. Há alguns anos, Nico se tornou viral na internet devido à sua aparência intimidadora e ganhou uma reputação online de assassinar quem o olhasse. Mas o quanto disso é verdade? E o que ele fez de tão terrível para ser condenado a 450 anos? A vida de Nico sempre foi conturbada. Desde a infância, ele testemunhou e foi vítima de muitas experiências traumáticas. Basta dar uma olhada na linhagem desse homem. Sua família causou estragos em Omaha por gerações. 7 membros de sua família, incluindo sua mãe, pai, 3 irmãs, tio e primo, são todos criminosos. Falaremos sobre o papel de cada um deles em breve, mas saiba que o pior de todos é Nico. Desde cedo, Nico teve problemas. Aos 7 anos, ele levou uma arma calibre .25 carregada para sua escola primária. Aos 11, parou de frequentar regularmente as aulas e foi expulso de alguns grupos comunitários por brigar com todos. E aos 13 anos, ele já havia esfaqueado alguém. Nico se envolveu com gangues desde muito cedo. Em 2003, com apenas 15 anos, ele foi preso por 2 roubos de carros. Durante sua estadia na prisão, ele continuou causando problemas, e o tribunal acrescentou mais 2 acusações, uma por atacar um guarda e outra por incitar um motim na prisão. Mas a próxima decisão do juiz teve um impacto negativo na vida de muitas pessoas, alterando significativamente seus destinos. Em vez de adicionar mais alguns anos pelos crimes que ele cometeu dentro da prisão, eles o liberaram após cumprir seus 10 anos e meio de prisão. Em 2013, ele finalmente foi libertado. Em vez de aprender sua lição e se reabilitar, ele iniciou uma verdadeira onda de assassinatos. Esse homem simplesmente não parava. E grande parte disso poderia ter sido evitado se o juiz não tivesse implementado as sentenças daquela maneira. 11 dias após se tornar um homem livre, Nico atirou e matou 2 pessoas aleatórias, Juan Pena e Jorge Ruiz. Mas o que torna isso ainda mais chocante é que ele fez isso com a ajuda da prima e da irmã, usando sua própria família para atrair as 2 vítimas até o local. Ambos foram baleados na cabeça e seus pertences foram roubados. Mas não para por aí. 8 dias depois, ele atirou e matou um antigo colega de prisão, Curtis Bradford. O mais estranho é que um dia antes do incidente, os 2 tiraram uma foto juntos. E para ser sincero, Bradford é muito corajoso ou ingênuo demais por confiar em Nico. De qualquer forma, o motivo era simples. A irmã de Nico acreditava que os amigos de Curtis eram responsáveis por atirar em sua casa 6 meses antes. Então, os irmãos arquitetaram uma emboscada para Curtis, atraindo-o sob o pretexto de um roubo. Mas, na verdade, era uma cilada. Dias se passaram e Nico voltou a agir. Desta vez, ele parou um carro aleatório e atirou 4 vezes em uma mulher. A vítima era uma mãe de 3 filhos chamada Andrea Kruger, e mais uma vez, um membro de sua família estava envolvido. Desta vez, era seu tio Warren Levering. Portanto, sua irmã, primo e tio o ajudaram com o assassinato. Mas havia mais uma pessoa envolvida, sua própria mãe, Lori Jenkins, que comprou a munição para ele e sabia de tudo o que estava acontecendo. Não demorou muito para que Nico fosse finalmente preso devido a uma acusação não relacionada de ameaças.
À medida que os investigadores ligavam os pontos, perceberam que todos os assassinatos estavam relacionados a ele. Apenas porque ele foi tirado das ruas, não significou que acabou. Nico rapidamente iniciou seus ataques dentro da prisão. Em um interrogatório de 8 horas, ele confessou os 4 assassinatos, alegando que eram um sacrifício para a serpente egípcia, o deus Apófis. Sim, aparentemente a serpente falou com ele e ordenou que fizesse tudo isso. Os tribunais tentaram impor a pena de morte a Nico, mas enquanto estava na prisão, ele conseguiu uma lâmina de barbear e desenhou o Satanás na testa e dividiu sua língua ao meio para se parecer com uma serpente. Mas a coisa mais insana que ele fez foi usar o distintivo de um guarda para deformar seu órgão genital. Acredite se quiser, ele estava tentando fazer com que seu órgão genital parecesse uma serpente. Todas essas ações levantaram suspeitas, pois pareciam que ele estava louco, já que ninguém em sã consciência faria algo assim. O juiz questionou o diretor da prisão sobre como Jenkins conseguiu a lâmina de barbear. O diretor afirmou que não sabia como ele a conseguiu e disse que não poderia garantir que isso não aconteceria novamente. É um fato conhecido que os detentos sempre contrabandeiam coisas para a prisão e têm acesso a muitas coisas que não deveriam. Mas você está me dizendo que não conseguiram impedir um homem que estava em confinamento solitário por 23 horas por dia e que era verificado a cada 15 minutos por um guarda e tinha uma câmera em sua cela? Disse o juiz. Além disso, ele não podia interagir com outros presos. Em outra ocasião, ele pegou um conjunto de 7 chaves de algema e engoliu todas elas. Basta olhar para esse homem e ouvir sobre o que ele fez, e você vê que ele é louco. Considerando sua família e seu passado, é fácil ver que a justiça e os médicos falharam. Mas as coisas mudaram quando Jenkins foi novamente avaliado por vários psiquiatras estaduais, e todos chegaram à conclusão de que Nico estava fingindo problemas mentais. Apesar de seu comportamento violento, eles acreditaram que ele era extremamente astuto e sabia muito bem que, se fosse considerado louco, poderia escapar da pena de morte e ser colocado em um hospital psiquiátrico. Nico estava querendo dar um jeito de escapar da morte naquele momento, e devido a essas circunstâncias, os casos foram adiados, e por um curto período, parecia que Nico escaparia de seu castigo final. No entanto, em maio de 2017, um grupo de 3 juízes teve que tomar a decisão final. A pena de morte só poderia ser aplicada se os 3 juízes concordassem unanimemente com a sentença de morte. Finalmente, após muitos anos de terror, um dos criminosos mais cruéis estava finalmente recebendo o que merecia. Nico Jenkins foi condenado a 450 anos de prisão após ser considerado culpado pelos assassinatos que cometeu. Não recebeu a pena de morte, embora tenha sido um assunto muito debatido. A decisão de impor uma sentença de 450 anos, em vez da pena de morte, foi tomada pelo tribunal, com base em circunstâncias legais e avaliações psiquiátricas. Isso significa que ele deve cumprir sua sentença na prisão por toda a vida, já que a pena é tão longa que é praticamente impossível que ele seja libertado antes de morrer. No próximo vídeo, vamos explorar um caso ainda mais aterrorizante, mais obscuro e mais complexo. Prepare-se para se aprofundar em um mundo de mistérios insondáveis e crimes chocantes que desafiam a compreensão.